Bom, Haluka reapareceu quase como se fosse uma fênix da Shopee depois de tomar muito soco na internet. Só que ela voltou muito mais doida, muito mais mística, eu acho que é a melhor palavra aqui. Bom, Haluka voltou recentemente falando de hermetismo, trauma, dificuldade de navegar o mundo como mulher, casos sérios de violência contra a mulher e, enfim, né, feminicídios e tudo mais, e fez uma coisa muito legal, que foi dar voz à vítima. Isso é sempre muito bom de se ver. Mas acima de tudo, nesse vídeo, Haluka fez ser sobre ela, como de costume. Porque no fim do dia, na realidade da Haluka, só existe a Haluka. Todos os planetas giram em torno dela. Mas calma. Calma. Se você não lembra de Haluka, ou então quer fingir que tu esqueceu, a gente vai lembrar. A gente precisa lembrar, em algum aspecto. Porque enquanto a internet tenta seguir em frente com a sua própria vida, com a sua própria narrativa, com a sua própria produção de conteúdo, Haluka tá lá, insistindo em criar fanfic, insistindo em criar exposed e trazer um discurso pronto no qual a maior preocupação efetiva é arrumar ring light pra ver se ficou bonitinha. O verbo halucar efetivamente se tornou algo que é parte do léxico da internet. Halucar é basicamente mentir com convicção, se colocar como vítima e se fazer de mártir enquanto tenta destruir reputações. E não sou eu que tô dizendo isso. Até o ChatGPT, ou a sua IA de preferência, reconhece o termo. Eu fui até o ChatGPT e eu digo pra vocês. Ele disse que é o seguinte: halucar, no dialeto do caos digital, é um verbo não oficial que surgiu ironicamente na internet, inspirados nos comportamentos da influenciadora conhecida como Haluka. O termo ganhou força em círculos críticos online e, com o tempo, se tornou um símbolo do ato de distorcer fatos com convicção. Halucar, verbo transitivo direto, mentir com confiança, se colocar como vítima injustiçada, teatralizar sofrimento e distorcer a realidade para parecer uma mártir incompreendida, transformar causas sérias em palco pessoal, utilizar linguagem militante ou mística para encobrir as contradições próprias. Parabéns, Haluka! Você virou parte do léxico da internet. Você só falhou em todos os outros aspectos como figura pública. Bom, vamos então lembrar das coisas mais básicas. Haluka acusou Yanni Sabonge. Sim, o Yanni do Intancável. Sim, eu tenho a caneca do Intancável. Eu comprei. Eu achei bonitinha. Eu amo canecas, adoro canecas. De abuso sexual. Foi pro Insta, fez stories, jogou indiretinha nas redes, ficou combativa, né, em todos os lugares e perdeu o processo. O processo foi arquivado por falta de prova. Tá aí. A justiça foi nítida, foi clara. Não tinha prova, não tinha coerência, não tinha nada. Ela só tinha, como sempre, ela mesma no centro da narrativa. E aí, bom, qualquer pessoa com bom senso vai pensar de, pô, será que acabou aí? Não. Haluka dobrou a aposta. Como ela dobra a aposta? Se juntando a ex do Gin, conhecida carinhosamente como Bucetinha Criminosa, Maria Ringlight e Hinata em itálico. As duas resolveram acusar juntas o tio Gin de que ele era abusivo, falso, manipulador, mentiroso e até estudador. Só que elas esqueceram de combinar essa narrativa com a realidade material. Foi tudo desmentido, com prova, print, áudio, tudo. E o que a Haluka fez? Nada. Sumiu da internet por alguns meses, algumas semanas, e depois voltou com uns papos de hermetismo e se pá, até constelação familiar. Ela fugiu da retratação como ela foge de um terapeuta. Essa treta aqui é um pouco mais pesada e fui eu que encabecei. Então eu vou pegar o mais leve possível e não dar tantos detalhes, porque envolve sensibilidade. Se você for uma pessoa mais sensível com relação a abuso, estudo, esse tipo de coisa, você pode pular pro tempo que vai estar aqui na tela. Então, é isso. Haluka começou a andar com uma galera muito esquisita. Uma seita que disfarça espiritualidade libertadora com liberar o desejo e até tem teses bizarras sobre relações intergeracionais. O que, traduzindo de tudo que eu falei, é gente que passa pano pra pedo. Com palavras difíceis, filtros diferentinhos, corrida de kart, programa na TV e tudo mais. E a Haluka tá lá no meio. Bem no meio. Em mais de um podcast. Fazendo gracinha. Flertando com o líder desse culto. No quarto. Ela veio rebolar no colo dele. Aí um abuso mútuo. E mesmo assim, o adulto tinha que ser punido. Um abuso mútuo? Um abuso mútuo? Não, querido. É uma criança menor de idade.
A sua obrigação é dar uma bicuda nas costas dela e dos pais dela. Que papo é esse, cara? Que papo é esse? Eu acho que porra é essa, cara? Porque ele sabe o que tá acontecendo e deveria ser controlado, dar uma bronca. Mas você concorda que diante de um mundo onde as pessoas vão se afastando de qualquer coerência, parece que é proposital os lares hoje, os adultos estarem doentes, com tanta energia sexual pra todo lado, as crianças estarem entrando nessa onda também, para que as pessoas se atropelem nessa energia poderosa e não parem para pensar no que importa, que na verdade é a sua escolha, independente do fisiológico, sabe? Por mais que a pessoa, nossa, eu tenho uma doença, eu nasci... São poucas as vezes... Não, papo reto, tá? Papo reto aqui. Papo reto com vocês. São poucas as vezes que eu fico sem palavras. Poucas vezes. Essa é uma delas. Porque assim, foda-se energia. Eu sou macumbeiro também, eu sou bruxa também, né? Foda-se energia. Foda-se. É uma menor de idade. É uma menor de idade. Não tem conversa. Não tem discussão. Não tem, ai, mas a energia... Foda-se a energia sexual da casa. O cara é um adulto. A mulher é uma adulta, né? Sendo um menino, uma menina, uma criança do gênero masculino ou feminino. Uma criança. Independente. Que papo é esse de energia sexual, cara? Falando de arquétipo, de ocultismo e... talvez tentando fingir que é algum tipo de empoderamento, e na verdade é só uma degeneração com PowerPoint. Lembrando que, né, a Haluka já tem um histórico complicado com isso. Bom, agora a gente parte pra pauta oficial. Haluka voltou de verdade, com um lookzinho de anime e com novas fanfics. Mas com a mesma estratégia. Pegar um caso sério de outra pessoa e enfiar o próprio nome no meio. Quando não dá pra ser ela, vamos pegar o de alguém, né? Já que não pode inventar. Ah, e esse caso de abuso lembra muito o que eu vivi. E de repente, todo o post não é mais sobre as vítimas que outrora, né, estava se falando sobre. Na verdade, acaba se tornando sobre a própria Haluka e sobre o trauma dela. Qual que é a cereja no bolo nessa história? Ela mete hermetismo no meio. E eu vou falar a verdade, hermetismo não é tanto minha vibe não. Mas sabe o que é minha vibe? Tarô. Eu sou tarólogo por profissão. O meu conselho final é que vocês procurem o equilíbrio dentro de si. Como já diz a segunda lei hermética, o que está em cima está embaixo. Qualquer árvore que queira alcançar os céus precisa ter raízes tão profundas ao ponto de tocar os infernos. E, de verdade, tudo que eu vejo da Haluka me lembra do Arcano 16, a Torre. A Torre vai falar muito sobre a ideia de entender que uma situação tá ruim, que uma coisa não tá legal, e acabar... e ter duas decisões pra tomar. Ou pular fora, ou se soterrar. E a gente vê que a cada polêmica, a cada problema, a Haluka escolhe se soterrar nessa situação inteira. Então, fica aí, né? Claro, temos a questão também do look da Haluka. Porque a Haluka, que é a atriz principal da sua fanfic mental, quando quer pagar de coitadinha, se veste de branco e faz voz mansa. Cabelinho solto, filtro lavadinho, cara de ai gente, eu tô sendo oprimida. Quando quer ser combativo, vai usar roupas mais escuras, vai fazer um discurso de justiceiro quase cósmico e olhar para as pessoas com um olhar de superioridade, de alguma forma. Dessa vez, ela apareceu vestida igual aquela menina daquele anime das cartinhas de Kakegurui. Kakegurui. Aquela que aposta tudo lá, com um sorrisinho, tem meme, a galera do TikTok adora ela. Ou sei lá, ela só talvez tenha pego a roupa emprestada da Esdelo, da bucetinha criminosa. Vai saber, né? Maria Ringlight. Enfim, eu queria conversar com vocês um pouco aqui sobre efetivamente qual que é o problema de Haluka, né? O problema é que tem gente que ainda cai. Que pessoas que fazem o que a Haluka faz na internet ainda tem seguidor, ainda tem like, ainda tem uma voz muito estrondosa no YouTube. Não é porque a pessoa tá falando bonito, citando Foucault, ou postando selfie chorando que ela é algum tipo de vítima. Não necessariamente o é. Mas no fim, tudo que a Haluka faz, todas as mentiras, todas as enganações, elas são perigosas. Porque vão descredibilizar vítimas reais dos problemas que estão sendo passados, vai destruir discussões que são importantes para todo mundo que está envolvido e, claro, vai transformar todas as pautas em um palco pessoal para continuar a crescer.
Eu sei que Haluká é conhecido só como mentir, mas Haluká pra mim é um pouco mais amplo. É tentar roubar o protagonismo, é mentir com lágrima no olho e tentar sair como santo injustiçado, até que efetivamente a próxima mentira seja desmentida pela internet inteira, assim que ela seja trazida ao olhar público. A Haluká não mudou. Ela só mudou de roupa e mudou o vernáculo, mudou o vocabulário. E antes, uma pessoa que odiava a sexualização nas redes, agora tá fazendo o impossível pra vender o seu privacy. Afinal, é muito processo pra pagar, né? Edigo, Ramsés... Mas a fórmula é a mesma. Narcisismo, mentira e um total de 0 de autocrítica. Então, se tu tá vendo alguém halucando por aí, você já sabe o que fazer. Printa, grava, arquiva. Porque uma hora essas pessoas vão se contradizer. E a gente não tem como controlar o que os outros vão fazer. Mas a gente também não pode deixar simplesmente a imagem das halucadas serem esquecidas. E já que elas não vão mudar, que pelo menos ninguém esqueça quem essas pessoas são. Beijos, gente. Muito obrigado por todo mundo que tá aqui. Muito obrigado a todos os membros. Vocês são uma força motriz muito forte pra gente continuar com o canal. E eu vejo vocês no próximo vídeo.